eu sou Francisco Navegantes. O Ceará Notícias entrevista o advogado e militante político Marconi Barbosa. Doutor Marconi, quem é Marconi Barbosa? Inicialmente eu queria desejar um bom dia a Navegante, a toda a técnica que está aqui nos controles dessa emissora. Dar também as boas-vindas aos telespectadores e aos leitores, né, do jornal. Marconi Barbosa é um ceará-mirinense natural daqui, pai de 2 filhos, casado, amante desta terra, apaixonado por ela e que deseja todos os dias que ela melhore, ela desperte, para que nós, filhos desta terra, venhamos a ter dias melhores. Sou advogado, como bem falou você, militante, atuante na área, e estamos sempre em busca de ajudar o próximo na medida da nossa profissão, da nossa limitação, né? Esse é Marconi Barbosa, um filho de Ceará-Mirim, advogado e apaixonado por essa terra. Doutor Marconi, o senhor já foi candidato a algum cargo eletivo? Inicialmente é importante a gente remontar uma história, né? Desde muito cedo nós começamos na militância política, porque eu acredito que não só o jovem, mas todo cidadão, ele tem, não é a vontade não, ele tem a obrigação de participar da política, seja ela pública, seja ela administrativa, e inclusive a política partidária. Porque a política partidária, se o indivíduo ele não tomar parte desse sistema, nós sempre estaremos reclamando, mas estaremos reclamando sem razão, porque nós não participamos, nós não damos a nossa contribuição. E há muito tempo, como eu disse, eu milito no campo político, sempre ajudando dando nossa contribuição a alguns grupos políticos na cidade. E em 2016, na eleição passada para municipal, um pleito municipal, eu recebi um convite do meu grupo político, era o PSD, a qual eu sou filiado, né? E eles entenderam que havia um chamamento do partido da necessidade da nossa candidatura. Eu disse, na época do convite, que me sentia honrado e que não iria fugir à luta e submeti meu nome, e não obtivemos o sucesso esperado, né? Mas para mim, com o resultado, foi melhor do que eu imaginei, sabe? Fizemos uma campanha bastante pé no chão, campanha visitando os amigos, campanha propositiva, falando das nossas ideias, do que a gente pensa para a nossa cidade, e fomos muito bem votados, por sinal, né? Para quem nunca tinha feito uma campanha, participado ativamente como candidato, eu acho que eu obtive um grande sucesso. O senhor ficou na suplência, teve quantos votos? Isso, eu fiquei na terceira suplência do PSD, e coincidentemente o PSD elegeu 3 vereadores, né? Eu sou o terceiro suplente. Nós obtivemos 697 votos na eleição passada, que é uma marca, para você que milita no campo aqui há muito tempo, sabe que é uma marca bastante considerável, que para mim foi até uma surpresa, né? 697 ceará-mirinenses confiaram e acreditaram na proposta que a gente estava levando para eles. Para mim foi muito feliz. Realmente foi uma campanha de sucesso, então, né? Sim, sim. Eu considero que foi uma campanha de sucesso. A gente sabe como é que funciona a política ceará-mirinense, né? E nós fizemos uma política, como eu disse anteriormente, propositiva, levando as ideias, e 697 pessoas acreditaram na proposta, acreditaram no ideal. Não houve... a estrutura de campanha não havia, a estrutura de campanha que havia era eu,
visitando os amigos, visitando os eleitores, visitando os ceará-mirinenses e dizendo o que é que a gente acreditava, o que é que a gente desejava para o nosso ceará-mirinense nos próximos 4 anos, onde nós estamos agora, né? E, para nossa surpresa, essa quantidade de pessoas, quase 2% do eleitorado, acreditou nessas nossas propostas, que para mim foi muito proveitoso. Saber que a sua mensagem conseguiu ser absorvida por essa margem tão grande de pessoas na cidade. Perfeito. Doutor Marconi, como o senhor avalia o governo Bolsonaro nesses primeiros 6, 7 meses, né, de mandato? O governo Bolsonaro, inicialmente eu faço uma reflexão, eu vejo como conhecedor, né, e acompanhador da política nacional, você vê que o governo Bolsonaro até agora ele não conseguiu dizer para que veio. É uma pena porque 6 meses já se passaram e até hoje nós não conseguimos ver. Eu não falo nem na questão do avanço, eu falo na questão da proposição, na questão da ideia, né? Até agora você veja que já passaram, se não estiver enganado, quase 3 ministros da educação e nenhum dos 3 criou um plano. Olha, a meta do governo no campo da educação é isso, fazer isso, isso e isso. No campo da saúde, isso, principalmente nessas áreas mais essenciais. Até hoje, 6 meses, o governo Bolsonaro não conseguiu criar sequer, ele não conseguiu transmitir a mensagem, o ideal, o que é que ele pensa, um plano. Não tem. É um governo que foi eleito de uma forma... também temos que reconhecer de uma forma inusitada. 56 milhões de brasileiros acreditaram na proposta de Bolsonaro, acreditaram na mudança, só que até agora nós não conseguimos ver nenhum acerto do governo Bolsonaro. O governo até agora não... Até para você fazer uma avaliação é um pouco complicado, porque para avaliar você tem que ter objeto, tem que ter matéria. E como eu disse, 6 meses não tem nada até agora, a não ser o palanque que o Jair Bolsonaro continua montado nele, né? Governando por decreto, né? Você veja que por decreto e medida provisória que é uma preocupação você governar por decreto. E não tem, eu vejo uma pena e estou muito preocupado como cidadão brasileiro com o caminhar do governo Bolsonaro. Então, a avaliação, eu acredito que é preocupante. Outra coisa muito importante que a gente veja até no campo nacional é que, já falando na medida provisória, o decreto, como eu falei anteriormente, perceba que o governo não teve sequer o condão de coordenar, de administrar sequer a ideia que ele mesmo criaram, que era a famosa reforma da Previdência. Perceba que ele não teve a habilidade, o governo não teve nem a habilidade política de aprovar, de transmitir aquilo que eles estavam propondo. Foi preciso que o chefe de um outro poder viesse intervir, fazer o campo político, convencer, explicar, mostrar às pessoas qual era o ideal que eles estavam pensando. Aí já mostra um reflexo do governo de Jair Bolsonaro. Problemático. Perfeito. Na sua opinião, doutor Marconi, quais são os principais problemas que Ceará-Mirim tem e que precisam ser enfrentados? Ceará-Mirim é uma cidade grande territorialmente, né? Se você for fazer uma medição completa, você vê que dá quase 4 a área territorial de Natal 4 vezes, né? E dentro dessa área territorial nós temos, eu costumo de dizer que nós temos 2 cidades, uma dentro da outra, porque se você ver a proporcionalidade da zona rural em termos populacional com a zona urbana, são praticamente igual. Mas nós temos dinheiro para administrar somente uma. Não é isso? E nós ainda não foi despertado dentro dessa forma que é o município de Ceará-Mirim, a real potencialidade para a nossa cidade. A gente eu costumo ouvir, né, o tão fadado
por estar na área metropolitana, a expressãozinha que eles chamam muito, meu Deus, que tem São José, que tem Parnamirim, esqueci agora. Região metropolitana de Natal. Isso. A Grande Natal. A Grande Natal. E nós estamos na Grande Natal, nós estamos próximos da Grande Natal, mas nós estamos tão fadados com a ideia de que Ceará-Mirim precisa se industrializar, Ceará-Mirim precisa trazer fábrica, precisa polo industrial era a expressão que eu estava procurando e agora chegou, né? De fato, tudo que você vê, todos os políticos têm a mesma, me desculpa a expressão que eu vou usar, a cantiga da perua. Vou construir um polo industrial. Amigos, o polo industrial é importante para Ceará-Mirim, mas muito mais do que isso, até completando o raciocínio que a gente estava fazendo anteriormente, da analogia das duas cidades numa só, o nosso potencial hoje, o nosso polo industrial está no campo, está na área. Enquanto não houver o desenvolvimento e a visão de políticas públicas para a agricultura, para o campo, que é o nosso grande carro-chefe, nós iremos sempre estar fadados a essa grande quantidade de pessoas desempregadas, que é um dos maiores problemas, como você perguntou inicialmente. Eu fiz toda essa contextualização para mostrar que o polo industrial é importante, mas muito mais é o desenvolvimento da agricultura aqui. Nós temos vale fértil, água em todo canto, mão de obra qualificada, conhecedora, mas não temos a política pública voltada para o desenvolvimento daquela agricultura. Eu acredito e vejo que eu sou um fã do cooperativismo. Acho que muito mais do que indústrias que venham para cá sem ser o nosso referencial, nós poderíamos desenvolver o nosso cooperativismo no campo da agricultura, nós poderíamos preparar as nossas pessoas que estão na área rural e, inclusive, as pessoas que estão aqui na cidade também, navegante, poderiam ir participar e contribuir no campo da agricultura. Eu acho que o nosso maior problema hoje é o desemprego, né? Uma cidade que continua muito ruim. A gente vê a boa intenção de alguns em querer resolver, mas até agora não obtemos sucesso. Mas eu acho que isso não foi visto porque ainda não houve um olhar mais forte e tendencioso para o desenvolvimento da agricultura, ali sim geraria muito emprego e renda e resolveria isso, que eu acho que é o maior problema da nossa cidade, que é o desemprego. O senhor disse que é filiado a um partido, o PSD. Dentro do partido, atualmente, há alguma discussão relacionada à eleição suplementar? Caso haja eleição suplementar, o PSD teria candidato? Embora eu esteja, vou fazer é importante a gente falar disso, né? Embora eu esteja filiado ao PSD, há um certo tempo a gente não vem participando das decisões partidárias, né? A gente decidiu não mais acompanhar o nosso partido. E eu não posso fazer a você essa afirmação se terá ou não candidato, porque, embora eu esteja afiliado, né, eu não, por enquanto, eu não estou participando das decisões, das reuniões do diretório do partido. Então, essa informação, eu acredito que só o presidente possa dar, né? Perfeito. O senhor está no governo Marconi Barreto. Como é que o senhor avalia a gestão do prefeito Marconi Barreto nesses 2 anos e 7 meses de gestão? Em que pese, de fato, o governo está há 2 anos e 7 meses, né, mas só recentemente já foi que nós recebemos um convite para vir contribuir com a Procuradoria Jurídica, com os assuntos jurídicos do município. Então, nós estamos aí há 2 meses, tão somente, né? Mas durante esses 2 meses, eu consigo visualizar que houve pelo menos no campo da Procuradoria, muita coisa evoluiu. Né? Não é porque a gente chegou, não, mas é porque a gente começou, nós estamos procurando organizar, procurando melhorar, porque, na verdade, o que a gente tem que levar em consideração não é a posição política. Nós estamos ali como profissional, nós estamos ali para contribuir. Assim como eu estive na Ingerne, né, como coordenador jurídico do governo daquela empresa,
gestora de ativos do Rio Grande do Norte, assim como eu estive na assessoria jurídica da Câmara, né? Independente do viés político, nós estamos para contribuir como profissional que somos. Agora, quando você pergunta de uma avaliação do governo Marconi Barreto nesses 2 anos, eu acredito e vejo a boa intenção do gestor, né? O governo vem acertando em alguns pontos. Hoje, a saúde de Ceará-Mirim é referência, né, no estado e na região metropolitana, na região do Mato Grande, né? A educação teve alguns problemas, né? Mas você também já consegue visualizar uma melhora também no campo da educação. O urbanismo também são pastas importantes que vêm funcionando. Não a excelência, como nós, ceará-mirinenses, desejávamos que fosse, mas vem fazendo um trabalho bom. É como eu disse, Ceará-Mirim, administrar Ceará-Mirim não é tão fácil o quanto as pessoas dizem. Não, eu fico assim olhando os pré-candidatos a prefeito. Vou ser candidato a prefeito e eu fico me perguntando qual é a sua proposta, o que é que você pensa para administrar uma cidade do porte de Ceará-Mirim, com a quantidade de problemas que nós temos. Como eu disse, são 2 cidades dentro de uma só, né? Sem nenhum fonte de recurso que não seja os recursos constitucionais, né? Se houvesse um bloqueio do recurso constitucional, o nosso município, o gestor teria que ser muito habilidoso no campo administrativo para poder desenvolver esse imbróglio. E eu fico olhando e percebendo a boa vontade dos meninos em se colocar como candidato, mas eu fico preocupado porque eu não vejo como é que nenhuma proposta para resolver de onde vem o dinheiro, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu pergunto, como é que vem o dinheiro, amigo? Não é assim? Então, em relação a isso, o governo Marconi, eu acho que houve erros, nós percebemos que houve erro, mas também já vemos também muitos acertos nesses campos que eu disse. Eu acredito que até o fim da gestão, o governo vai acertar 100%, mas eu acredito que não está muito bem. Perfeito. O senhor fez algumas colocações assim importantes no campo da política e da gestão pública que nos levam a compreender que é essencial os próximos candidatos a prefeitos ou prefeitas, enfim, debaterem a cidade, é isso? Para sair daquela história das acusações ou de dizer coisa por coisa em cima de palanque. Precisa debater a cidade? Precisa. Eu entendo que para ser candidato a qualquer cargo público, você precisa pelo menos conhecer o que é que você vai fazer, para onde você vai, quais são suas limitações, né? A gente vê isso que até no campo daqueles que almejam um cargo de vereador, né? A gente vê muito quando começa a campanha o cidadão dizer: eu vou fazer isso, eu vou calçar, eu vou construir, e daí você já mostra o despreparo daquele cidadão para sequer concorrer àquele cargo, porque ele não conhece sequer a atribuição que ele tem, quanto mais dizer como é que vai fazer. Essa mesma máxima se aplica aos candidatos a prefeito. Eu acho que muito mais do que você chegar a querer ser candidato, é você antes estudar. Uhum. É importante você conhecer, é importante você debater. As pessoas, os cidadãos, os eleitores não querem mais ouvir discussão agressiva, não querem mais a política suja, a política antiga. Hoje as pessoas querem saber o que é que você pretende fazer e, o mais importante, como é que você vai fazer. Porque são as famosas promessas, né? O político hoje ele está vacinado contra isso. Muito mais do que dizer, o cidadão, o pleiteante ao cargo dizer que vai fazer, é explicar como, né? E a gente vê isso, por isso que, até completando seu raciocínio, eu concordo com você e vou afirmar e reafirmar. Todos aqueles postulantes, aqueles que desejam concorrer a algum cargo público, vá para a rua, vá ouvir o cidadão, vá ver os problemas, procure ver como é que está a educação, veja como é que a real situação da saúde, veja como é que está a infraestrutura, veja como é que está a situação fiscal do município. Tudo isso você tem que ter conhecimento, tem que debater com as pessoas para que você não proponha aquilo que você não pode fazer e ser fadado ao insucesso. Perfeito.
Como o senhor avalia o governo Fátima Bezerra nesses primeiros 7 meses? Como eu disse do governo, a mesma raciocínio que eu tive do governo quando foi me perguntado acerca do governo de Jair Bolsonaro, se aplica ao governo Fátima. O governo, inclusive, isso nós dizemos que foi debatido, né? O governo Fátima fez uma pré-campanha ouvindo a comunidade, fez uma pré-campanha ouvindo as classes sociais, ouvindo a sociedade em si, os órgãos e organismos, vamos usar essa expressão. Mas a gente sabe, quando você senta na cadeira, que você vê o tamanho do abacaxi, aí você já começa a ter uma preocupação, porque o cidadão votou em você achando e crendo que você teria uma solução para aqueles problemas que estavam acontecendo, né? E nós estamos aí, até agora, 6 meses, percebemos a boa intenção da governadora Fátima, mas, ao mesmo tempo, a insatisfação, principalmente do campo do servidor público, com ela, é muito grande, porque até agora o governo não mostrou qualquer solução, qualquer ideia de como resolver esse imbróglio, né? É por isso que eu acho que na hora de se votar, na hora de se candidatar, de prometer, você tem que ter um pouco de cautela para não acontecer como está aí com Fátima. Com 6 meses de governo, mesmo a gente vê a boa intenção dela, mas a gente já vê o descontentamento do povo com ela, né? Você veja que o funcionalismo, com 6 meses, são atos todos os dias, classe trabalhadora parando, já ontem parou o Detran, ontem a Polícia Civil ameaçou parar, a educação ameaçando. Então, é muito cedo para essa quantidade de problemas que está tendo, entendeu? Mas eu acredito na boa intenção da governadora, eu acredito que nós também devemos aguardar. Vejo que Fátima ela está bem intencionada, mas é como a mesma coisa que se aplica a Ceramirim. Você não tem como fazer se você não tem o dinheiro, se a sua situação fiscal não lhe ajuda, né? Mas eu acredito que na boa intenção, acredito na criatividade de Fátima, né? E acredito e desejo, né? Inclusive como norte rio-grandense, que ela acerte, que aquilo que ela propôs aconteça, para que nós possamos, pelo menos, minimizar essa dificuldade que nós estamos passando nesse momento. A Câmara, em 2016, conseguiu eleger pessoas, digamos assim, novas, né? E também vereadores e vereadoras que estão no primeiro mandato. Como é que o senhor avalia a atuação da atual Câmara Municipal de Ceramirim, da atual composição da Câmara Municipal de Ceramirim? A atual Câmara foi uma grande surpresa, né? Quando abriram-se as urnas, que o resultado apresentado, a população mandou para casa um bocado de políticos profissionais que estavam ali há muito tempo, e porque não estavam convencidos, não estavam satisfeitos com a produção legislativa daquele vereador. E houve uma grande renovação, né? Em relação aos outros pleitos, foi uma grande renovação, assim posso dizer. E, para nossa surpresa e para a sorte do eleitor, essas pessoas que eles escolheram estão atuando fortemente e proveitosamente em favor daquela atribuição para a qual eles foram delegados. Você perceba que esses novos vereadores, a Renata Martins, Jássio Prachedes, Marcílio Dantas, são vereadores de primeira legislatura, mas que vêm fazendo diferente. Ontem mesmo, nós estávamos falando na avaliação da Junta de Assessoria Jurídica, que eu estava lá avaliando alguns projetos de lei que chegaram para ser votados, para serem apreciados, né, pelo chefe do Poder Executivo, e ali eu fiquei admirado com a qualidade da produção das leis,
né? E muitos deles eram dos vereadores Jácio, dos vereadores Marcílio, da vereadora Renata Martins, né? E eu acredito que o nosso cidadão, o nosso eleitor está satisfeito com o que eles vêm produzindo. Vejo também que essa Câmara, essa legislatura, ela vem contribuindo, ela vem tendo um olhar diferente, ela vem atuando, ela vem sendo uma boa legislatura. Mas eu acredito que, como você me perguntou, os eleitores estão satisfeitos com essa bancada que eles elegeram. Assim eu espero. Porque há uma grande confusão, há um grande conflito, porque as pessoas não conseguem entender, de fato, qual é a atribuição do vereador. As pessoas acham que o vereador vai construir, vai edificar, vai... Não, o vereador só legisla e fiscaliza. Né? Se chegar na sua casa, estamos bem pertinho da eleição, cidadão. Chega na sua casa, um candidato a vereador, e como eu disse anteriormente, o cara prometendo que vai construir, que vai calçar, que vai fazer, você já sabe que esse cara não está preparado para ser candidato, porque ele não conhece nem a atribuição dele, quiçá ser vereador, ser representante de um poder tão importante da nossa Constituição. Doutor Marconi, a gente do Ceará Minutos agradece a entrevista. E suas considerações finais, por favor. Eu aqui agradeço o convite e digo que sempre que convidado estarei à disposição. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nessa bancada com você, que é uma pessoa conhecedor, político ativista, né, da política local, conhecedor. E para mim foi uma grande satisfação quando recebi o convite de vocês. Porque, para mim, muito mais importante é contribuir, é ouvir e opinar. E eu acho que todo cidadão ceará-mirinense tem esse dever de participar, de opinar, de dizer. Pode até não agradar, né? Mas nós estamos para dar a nossa contribuição, e a nossa contribuição é dizendo o que a gente pensa, né? A nossa Constituição Federal nos garante o livre direito de manifestação, de expressão, e é isso que nós estamos fazendo todas as vezes que nós somos convidados para expressar o que a gente pensa. E para vocês eu parabenizo por esse importante veículo de comunicação que está chegando aqui no nosso município e que vem de fato tomando espaço, né? A gente vê que vocês fazem, não fazem de uma forma tendenciosa, vocês são jornalistas, né, no formato de vocês, mas a imparcialidade a gente consegue ver. E são os votos que a gente deseja que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho, nesse formato, informando ao cidadão de tudo que acontece no nosso dia a dia. Então, para mim, é uma grande satisfação. Muito obrigado pelo convite. Espero ter sido entendido e compreendido com o meu pensamento, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Estamos aqui. Sempre que formos convidados, viremos com o maior prazer do mundo.